bem-vindo ou bem-vinda ao Estudo de Idiomas. Eu sou Igor Barca, o seu professor de francês, de inglês e de italiano. Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto um tanto delicado, que são as dificuldades que enfrentamos quando começamos a estudar um novo idioma. Quando a gente começa a estudar uma nova língua, principalmente se é a nossa primeira língua estrangeira, a gente utiliza muito a nossa língua materna. Primeira vez que a gente está vendo uma nova língua, primeira vez que a gente está vendo um novo sistema de pensamento. E a gente comete o erro, muitas vezes, de pensar que o que existe na nossa língua vai existir na outra língua também. Quer dizer, que aquelas palavras que nós utilizamos para denominar certos objetos, ou certas expressões que nós utilizamos para denominar certos atos, também estarão presentes no outro idioma. Isso não é verdade, né? O próprio Fellini, o diretor italiano famosíssimo, ele dizia que uma língua diversa é uma diversa visione della vita. Quer dizer, uma língua diferente é uma visão diferente da vida. E isso é muito verdadeiro. A gente não pode negar isso de forma alguma. Existem línguas que não têm futuro. É o caso do japonês, por exemplo. Eu costumo brincar que o japonês é uma língua sem futuro, porque, de fato, eu não expresso o futuro da mesma forma que eu expresso em português. Eu vou utilizar elementos que vão deixar subentendido que eu estou falando no futuro, como amanhã, próximo ano, próxima semana. Então, eu vou dizer no presente uma frase aqui. Eu digo: eu viajo na próxima semana. Claro, se eu li isso em português, em francês, italiano, óbvio que eu estou falando do futuro, Está ali o elemento próxima semana, certo? E o japonês funciona dessa forma. Eu não preciso dizer, marcar também no verbo. Eu vou viajar próxima semana, ou viajarei próxima semana, ok? Formas diferentes de pensar o mundo, a nova visão do mundo. E às vezes a gente encontra a mesma palavra nos dois idiomas, no nosso idioma e no idioma que estamos aprendendo, e elas possuem pesos diferentes. Por exemplo, a palavra putain em francês, que é um palavrão em português, tipo puta merda, tem um peso diferente. Quando eu digo puta merda, inclusive pode ser censurado aqui no vídeo, é um palavrão em português. Eu fico meio receoso de falar, de gravar, de falar com alguém, só vou falar com os meus amigos, Mas já o putain em francês é uma palavra utilizada o tempo todo, Não vou dizer o tempo inteiro, mas com muito mais frequência do que em português, Ela tem um peso muito menor. É isso. Por mais que a gente queira achar que todas as palavras do nosso idioma existem em um outro, isso não é verdade, São formas de expressão diferentes, formas de ver a vida diferente, e mesmo que eu tenha aquela mesma palavra, essas palavras podem ter pesos diferentes, tá bom? Então, primeira coisa que a gente tem a pensar quando começa a estudar um novo idioma. Há 4 outros fatores que também geram uma certa dificuldade. O primeiro fator é o fator tempo. Quando eu comento, por que você não estuda inglês? Por que você não estuda francês? A primeira resposta é: não tenho tempo. Então, esse fator tempo é uma dificuldade, de fato, É uma dificuldade, mas que a gente pode vencer. Daqui a pouco eu vou dar algumas dicas de como a gente pode vencer cada um desses fatores que vão gerar dificuldades. Então, primeira dificuldade, tempo. Segunda dificuldade, concentração. Então, hoje a gente vive num mundo cheio de vídeos, cheio de áudios do WhatsApp, redes sociais. Então, a gente tem uma certa dificuldade de se concentrar, A gente está perdendo essa capacidade de concentração. Tudo, inclusive, está sendo mais curto. Às vezes eu gravo uns vídeos aqui de 20, 30 minutos e as pessoas dizem: mas nossa, é um vídeo muito longo. Mas o que é longo, 20 minutos a gente passa assistindo uma série tranquilo, Passa no Facebook sem nem perceber, já passaram 20 minutos, Mas para assistir a um vídeo, para estudar,
a gente perder um pouco essa capacidade de concentração. A terceira dificuldade é a memória, né? Com a dificuldade de concentração também vem a dificuldade de memória. A gente sente dificuldade de memorizar as palavras, ou seja, de se lembrar das palavras que a gente estudou, né? Das expressões que a gente estudou. E essa dificuldade também pode ser vencida. O quarto fator de dificuldade é o medo, né? O medo, ele paralisa muita gente. Tem muita gente que deixa de falar, de se comunicar, pelo simples medo de errar, né? E esse medo é um medo muito mais comum do que a gente imagina. Eu mesmo, quando começo a estudar um novo idioma, não saio falando por aí, né, que estudo, que falo. Primeiro tem um tempinho de maturação, eu preciso ouvir bastante aquela língua, eu preciso me acostumar aos sons, né, saber que eu estou pronunciando ali mais ou menos direitinho, não preciso ter uma pronúncia perfeita como de um nativo, não é isso, né? Mas que eu, pelo menos serei compreendido quando eu falar. Eu preciso dessa segurança. Isso é normal, tá? O que não é normal é você nunca falar. Então, passar 2, 3 anos estudando e travado, né? 4 anos, 5 anos. Quanto tempo você estuda o idioma? Nossa, eu estudo há 5 anos e a pessoa não fala ainda. Só conhece as regras gramaticais, conhece bem o funcionamento da língua, mas não fala por medo de errar, por medo de falar. Tá? Esse é o quarto fator aí que vai gerar dificuldades, inclusive de aprendizagem, né? Porque você não consegue aprender bem sabendo que não vai utilizar, né? Então, vamos ver agora algumas dicas para superar cada um desses fatores. O primeiro fator é o fator tempo. Então, todo mundo diz que não tem tempo hoje, né? Eu sei, nossa vida é realmente muito corrida, né? Eu sou pai, sou estudante, sou professor, sou empresário. Eu entendo que, de fato, a correria é grande, né? Mas, mesmo assim, eu encontro um tempinho para estudar. Então, quando eu vou ao banheiro, por exemplo, eu levo um livro, né? Quando eu estou na academia, eu estou escutando um podcast. Então, sempre estou estudando. De madrugada, né? Minha esposa e meu filho vão dormir e eu continuo estudando, continuo assistindo a vídeos, lendo, né? Então, a gente consegue sim encontrar um tempinho, mesmo dentro dessa nossa rotina atribulada, tá bom? Então, alguns momentos de espera, né? Seria interessante você aproveitar esses momentos de espera para estudar. Tá numa fila, tá num banco, tá no consultório médico esperando ser atendido, estude, né? Aproveite aquele momento para estudar. Na academia, em vez de ouvir as músicas da própria academia, ouça um podcast, né? Então faça isso antes de dormir. Crie o hábito de estudar alguma coisa. Todo mundo tem um tempinho ali antes de dormir, né? Todo mundo faz alguma coisa antes de dormir. Então, estude, né? Ou no horário do almoço, enfim. Crie alguma brecha nessa sua rotina para estudar. Isso é realmente necessário. Você não vai aprender se você não estudar. Bom, então crie esse hábito e vai dar tudo certo, né? Então, aproveitar melhor o tempo livre. Aproveitar também, já que você está nas redes sociais, pode alterar o idioma dessas redes sociais. Você pode alterar o idioma do seu WhatsApp, pode alterar o idioma do seu Facebook. Então, altere o idioma para aproveitar melhor o tempo, inclusive, que você passa aí nas redes sociais. Todos nós passamos, né, nas redes sociais, certo? E como superar o segundo fator, que é a concentração, quer dizer, a falta de concentração. Então, eu poderia falar aqui de muitas atitudes que você pode começar a ter, de muitas práticas, como o yoga, o xadrez, né? Mas tudo isso vai partir de você. Você precisa começar a praticar, você precisa começar a insistir. Então, marcar aquele tempinho ali. Eu vou ficar aqui estudando durante 20 minutos. Eu não saio daqui enquanto não acabar este vídeo agora. Eu vou acabar este vídeo, né, para melhorar minha aprendizagem, para ter dicas de como superar as minhas dificuldades. Então é preciso de fato que você insista e que você continue a praticar até você conseguir assistir a um vídeo de 30 minutos sem problema, por exemplo, tá? Estudar durante 30 minutos sem interrupção. Então, deixe o celular no silencioso, né? Se você estiver assistindo no celular, mesmo silencioso, você consegue assistir, né? Eu tive alguns comentários aqui engraçadinhos
mas se eu deixar no silencioso eu não vou conseguir assistir ao vídeo. Consegue sim, né? Não vai ter interrupções de ligações, de WhatsApp, mensagem de WhatsApp, né? E vai conseguir assistir ao vídeo sem nenhum problema, tá bom? Então, faça isso, né? Retire as interrupções e insista, pratique. Claro, se você puder, se você gostar, yoga ajuda muito, meditação ajuda muito mesmo, né? O xadrez também desenvolve a sua atenção, a sua concentração. Então são práticas que você pode adotar para melhorar a sua concentração e superar essa dificuldade. O terceiro fator está um tanto relacionado com a concentração. Com essa falta de concentração que a gente vivencia hoje em dia, a gente acaba perdendo um pouco a capacidade de reter as informações, porque a gente está sempre procurando novas informações e esquece de reter o que a gente leu, o que a gente estudou, ou então retém só aquilo que a gente quer reter, né? A memória também tem isso, né? Então, a memória busca aquilo que você gosta mais, que você quer mais reter, né? E você precisa meio que driblar a memória, de driblar essa sua dificuldade de concentração e também de memorização. E aí você tem várias práticas também. Essas práticas que ajudam na concentração vão ajudar na memorização, e você pode também estudar técnicas de memorização, né? Como o Palácio da Memória, né? Você tem esse Palácio da Memória. Você tem inúmeras técnicas, enfim, não vou citar aqui todas elas, mas você pode pesquisar técnicas de memorização no Google e começar a estudá-las, né? Durante um tempo eu estudei bastante essas técnicas de memorização e vi que muitas funcionavam. A repetição espaçada, por exemplo, é algo bem interessante, né? Você praticar hoje com os flashcards, ou seja, aliando a tecnologia, né? O uso do celular. A gente está sempre no celular, né? No Instagram, enfim, nas redes sociais, e conversando com um com o outro, vendo uma ou outra besteira. E a gente pode aproveitar esse momento também para praticar o idioma, né? No próprio celular, certo? Então é uma forma aí de a gente driblar esta perda de memória, essa falta de memória e de concentração que a gente tem hoje, tá bom? O quarto fator é o medo. Esse, de fato, é o mais difícil de driblar, né? Muitas vezes falta aquela confiança, a gente não tem confiança suficiente para começar a se expressar no idioma, né? A gente precisa ganhar essa confiança, né? Deixar de ter medo, respira e vai, e fala, né? Se joga, vai falando, e as pessoas vão corrigindo, vão entendendo, pedindo para repetir, você repete, você se corrige, né? Então errou uma vez, daí que errou, né? Se corrige na próxima. Então muitas vezes eu gravo aqui os vídeos, depois eu revejo e falo, nossa, por que eu falei assim? Por que eu não falei assado, né? Na próxima vez eu vou corrigir. Então, um vídeo que eu gravei em francês, por exemplo, eu percebi que eu tinha muitos vícios, tinha adquirido muitos vícios de linguagem, né, em francês. Falo muito d'accord, alors, c'est ça, né? E esses vícios, eles me irritaram um pouco quando eu assisti ao vídeo, mas eu falei, mas é isso mesmo, é isso que eu estou fazendo hoje, né? Então eu vou publicar mesmo assim. E publiquei, né, sem ter medo de erros também. Eu identifiquei também um errinho ou outro no meu francês, mas é normal, é natural, até em português a gente erra, né? Então o meu conselho é você também se gravar. Assim como eu estou me gravando aqui, você não precisa publicar no YouTube, né? Você vai se gravar e vai assistir depois, para ver os erros que você está cometendo, ou então se surpreender com a sua expressão. Você fala, poxa, eu não sabia que eu falava assim. Às vezes acontece, caramba, de onde veio aquela palavra, né? Eu assistindo ao vídeo, algumas palavras eu falei, nossa, de onde veio essa palavra, né? E as palavras vêm, né? Elas vêm naturalmente, as expressões vêm sim naturalmente, à medida que você estuda, se esforça, começa a aprender, internalizar a língua, você começa a se expressar melhor também. Então isso é fundamental, tá bom? Então, grave-se, depois analise-se. É importante você fazer isso para ver os seus erros e também os seus acertos. Fala, poxa, eu entendi tudo que eu falei, né? Então não entendi nada. Mostra para alguém, para um colega com quem você está estudando, né? Para ver se ele entende, se ele tem alguma coisa para melhorar.
isso pode ser um processo bem interessante para você vencer essa barreira do medo, né? Porque se você tem medo de falar, você só vai perder esse medo falando. Se você tem medo de escrever, né, tem gente que escreve e não mostra para ninguém. Se você tem medo de escrever, você só vai perder esse medo escrevendo e mostrando a sua produção, né, para um colega, para um professor corrigir a sua produção. Tá? O medo a gente enfrenta, né, enfrentando aquilo que a gente tem medo de fato, fazendo aquilo que a gente teme fazer, certo? Então é isso, essas são as minhas dicas. Se você gostou do vídeo, curta-o. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se, deixe seus comentários aqui embaixo, né? Algum erro que eu tenha cometido, alguma coisa, por favor, comente se você gostou ou não, o que é que você deseja assistir neste canal. E também visite a página de padrinhos, né? Seja um padrinho do canal do Estudo Idiomas e, sendo padrinho, você vai ganhar cursos de idiomas. Então, se você está interessado em começar a estudar inglês, por exemplo, eu tenho um livro lá em inglês para você estudar, com 10 lições introdutórias da língua inglesa, também em MP3. Se você quer estudar francês também, tem um plano em que você vai poder estudar os dois idiomas, inglês e francês, né? Então, um plano mensal, você vai pagar uma taxinha mensal para me ajudar fazendo os meus cursos e também vai aprender bastante, certo? Então, acesse aqui o Padrinho e é isso. Se gostou, divulgue este vídeo para a humanidade. Obrigado e até mais. Tchau, tchau.